Fala, meus amores! E hoje eu vim aqui trazer 10 dicas de hábitos que mudaram a minha vida na minha trajetória do autoconhecimento e autocuidado. Eu espero que faça toda a diferença também para vocês. Vamos lá? Vem comigo! E antes de mais nada, deixa o seu like, compartilha com as amigas porque pode ajudar com certeza. Então vamos lá. Primeiro hábito que mudou a minha vida. Investir em mim. Sim, e o que é investir em vocês? Por exemplo, investir tempo, investir em conhecimento e principalmente em autoconhecimento. Sim. Por quê? Porque isso vai te ajudar a entender os próximos passos que você vai dar. E aí sim você vai estar sendo você dentro de tudo aquilo que você escolher para os próximos passos, com muito propósito, é claro. Vamos ao passo 2? Vamos lá. Tenha uma rotina. O que seria uma rotina para quem trabalha em casa, por exemplo, e quem é mãe e tem um monte de coisas? Pois é. Se você não criar uma rotina, você vai entrar em todas as furadas que você puder. Isso é um fato. Isso aconteceu comigo quando eu saí da empresa, eu trabalhei por 8 anos na aviação e quando eu me vi em casa, eu me vi totalmente sem rotina, precisando reformular tudo aquilo que eu não tinha. Né? Então imagina que eu era uma pessoa que era do mundo, não era dona de casa, eu só era dona de casa nas horas vagas, certo? Então assim, eu ficava muito mais fora da minha casa do que dentro da minha casa. E de repente eu caí numa rotina que eu não sabia nem para onde ir. Aquilo foi assustador para mim. Então, quando eu decidi, né, vir morar fora com a minha família, isso foi um dos fatores que pegou muito para que eu engrenasse, né, de novo e transformasse a minha vida. Então, fica a dica aí. Vamos para o passo 3. Dentro dessa rotina, existem vários passos e é por isso que eu vou passando aos poucos. E eu escolhi um aqui que fez toda a diferença para mim, que é acordar cedo. Isa, mas eu já acordo cedo, eu já não aguento mais. Na verdade, isso tá me travando, isso tá me deixando exausta, eu já não aguento mais, eu sei. E sabe qual é a diferença entre você acordar cedo e você ter essa rotina e você fazer isso melhor para você? Na verdade, não é o acordar cedo, é como você vai acordar. O acordar cedo tem que ser prazeroso e tem que já estar traçado e planejado para que você consiga fazer aquilo que tem que ser feito, mas se colocando dentro dessa rotina e, consequentemente, ficando bem com ela. Vamos lá. Acordar e pensar o que eu tenho que fazer. Você nem sabe o que tem que fazer, mas como você já começou uma rotina, você já tem uma agenda. Isso! Então, na verdade, o seu acordar cedo começa lá atrás, na noite anterior. Eu tenho um vídeo aqui já, bem antigo, que eu falo muito sobre isso. Depois eu vou deixar o link para vocês, para que a gente não entre muito em outros assuntos, que já existe aqui, hein? Corre lá que eu vou te falar. Sobre escrever tudo o que você precisa. Então, acordar cedo tem a ver com acordar bem, com acordar disposta, acordar, tipo, com brilho nos olhos. Eu sei, eu também passei por isso e quando eu estava sem uma rotina e quando eu não estabelecia o que ia ter no meu dia, isso era doloroso para mim. Acordar cedo para mim era... Gente, era desgastante. Por quê? Porque eu não me colocava nesse projeto. Eu não me colocava, eu acordava para suprir a necessidade dos outros, do mundo, e são pessoas que eu amo, que eu adorava fazer
Quantas de vocês aí não passam por isso? Vocês querem se doar, vocês querem fazer isso para os seus filhos, para o seu marido, mas você não tem força. Isso aconteceu comigo e é por isso que eu tô aqui para falar com vocês. Se coloque nessa lista. Então, acordar cedo, mas acordar com disposição. E como que você vai fazer isso? Autocuidado, gente. Você precisa ter energia para distribuir energia. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, cuidado, autocuidado com vocês. Dentro dessa rotina que você vai executar a partir de agora, vem o quarto passo que eu coloquei isso na minha vida e foi assim, extremamente bom. A meditação. Se vocês ainda não sabem muito da minha história, eu vou contar um pouco aqui sobre esse processo que eu incluí a meditação. Por que eu incluí a meditação? Imagina você que eu já tinha uma vida extremamente agitada e onde eu mudei totalmente a minha vida e, de repente, eu me vi extremamente ansiosa. Pois é, eu estava ansiosa. Ninguém percebe, né? Eu sou. Mas eu busco ferramentas para que isso diminua. Então, a meditação veio para a minha vida para que eu tivesse menos ansiedade e tivesse mais foco. Pode acreditar, a meditação te traz mais foco. Eu era uma pessoa que, se eu pegasse um livro, eu ia ler 3 linhas e eu já estava distraída com outras coisas. E eu olhava o celular, aí eu olhava para, sei lá, qualquer coisa. Gente, a borboleta batia asa, ai, a borboleta. Então eu não tinha foco. Acaba que a meditação te traz esse centramento e te traz para o agora. Então a meditação foi uma coisa assim que ajudou demais nessa transformação. Vamos ao quinto hábito. Sim, o quinto hábito que eu tenho para falar para vocês, o que mudou minha vida, foi fazer exercício físico. Eu sei. Muitas meninas me perguntam, Isa, e essa energia para se exercitar todos os dias? Nem sempre foi assim. Na verdade, eu nunca tive o hábito de me exercitar. Eu nunca tive ninguém para me estimular. Na minha infância, nunca foi um hábito na minha família. Ninguém, na verdade. Eu tive um contato com um dos primos meus que tinha isso e eu achava o máximo. Ele jogava voleibol na praia. Eu achava o máximo, mas eu na praia só ia pelo sol e pelo mar. Eu não praticava esporte de jeito nenhum, gente. Mas incluir esse hábito na minha vida e na minha rotina fez com que eu ficasse mais produtiva e muito mais saudável. Eu ainda vou eu vou trazer a história de antes de tudo isso aqui para vocês, como eu fiquei nesse processo antes de começar esses hábitos, para que vocês tenham ideia realmente de como foi essa transição para mim e o quanto me fez muito, muito bem. Então, assim, exercício físico vai além da estética. E para mim, no meu caso, fez muita diferença porque ele age no meu emocional, no físico, na minha mente. Então, assim, me deixa mais produtiva, me ajuda com as minhas emoções e o meu físico fica tinindo. Então, assim, você vai me perguntar, mas e a estética? Com certeza vai fazer diferença na estética. Vai vir um resultado tão bom que você não vai querer parar de fazer. E como que a gente faz para manter esse nível, né? Manter esses hábitos? Tenha uma recorrência, mantenha uma constância. Quando você descobre bons hábitos, hábitos que são bons para você, eu indico que você mantenha ele na sua vida. Quando você sai dessa rotina, o que acontece? Você sabe para onde voltar. Então não tem problema que uma hora ou outra você deslize, que você não consiga dar continuidade. Mas se você já sabe o que te faz bem, quando você cair, tiver mais murchinho, tiver mais para baixo, assim, você vai saber para onde voltar. Porque você já criou uma rotina de sucesso, que você sabe assim, você para pensar e você tá lá meio down e você fala assim, peraí, o que me faz bem? E aí você pode voltar e fazer elas maravilhosamente. E você volta a ficar muito bem com você. Então tá aí, exercício físico. Vamos ao sexto hábito que também fez toda a diferença na minha vida. E foi a alimentação e a alimentação consciente. O que é essa alimentação consciente? A alimentação consciente vai muito além de dieta, vai além de qualquer coisa
comparativa. Por que eu falo comparativa? Porque hoje em dia, com as redes sociais, a gente tende, a mania, de ficar como observador, mas um observador do outro, né? E nesse caso, a gente tem que ser muito, 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 muito mais observador da gente. E aí, quando você se torna esse observador de você, você tem uma alimentação consciente, isso vai te trazer um benefício fantástico, assim como o exercício físico, né? E quando eu me voltei para essa parte, da alimentação, eu percebi que eu fiquei muito mais produtiva, com uma alimentação mais leve e balanceada, me fez ter muito mais foco, como todas as outras ferramentas que eu venho trazendo aqui. Mas a alimentação me fez ficar muito mais forte, mais focada. Eu tive um período da minha vida que eu cheguei a pesar 48 quilos e isso vai estar lá na minha história, vocês me aguardem, tá? Eu quero saber aqui nos comentários quem quer saber essa história. Pode falar aqui comigo e a gente vai falar sobre ela sim. Então, essa alimentação consciente vem muito mais dessa coisa do auto-amor mesmo, do autocuidado, de você ter esse cuidado com você num todo, né? Então, eu achei super importante falar sobre esse hábito aqui. Vamos ao 7º hábito que fez toda a diferença também na minha vida. O 7º hábito que eu coloquei foi a leitura. Sim, leitura. A leitura também nunca tinha sido algo muito presente na minha vida. Eu também nunca tive estímulos na minha infância, nem na minha adolescência, não tive. E isso fez com que eu demorasse muito a implementar esse hábito na minha vida, coisa na qual eu já faço com muito mais facilidade na vida dos meus filhos, por exemplo. Então, quando você é estimulado a isso, você acaba estimulando, né? Então, a leitura fez toda a diferença para mim nesse processo também. E eu tenho um vídeo, tá, gente, que tá lá no meu IG do Instagram. Eu também vou deixar o meu Instagram aqui para que vocês comecem a me seguir lá e ver a minha rotina, que vocês se estimulem com ela. Porque, na verdade, o que eu mostro lá também não é a minha rotina para te motivar a ser também, a ficar nessa pegada comigo, tá? E nesse IG eu tenho um vídeo falando sobre como você colocar em prática a leitura de uma forma leve e tranquila para que não te sobrecarregue. Então, colocar metas pequenas. E foi assim que eu comecei a leitura, porque eu também não tinha esse hábito e não foi fácil colocar. E por isso que colocar hábitos na sua vida, ele tem que ser uma constância. Todo hábito que você quer implementar na sua vida, você tem que fazer hoje, amanhã e depois. Por isso que eu uso essa siglazinha, né? HAD. Hoje, amanhã e depois. Porque nem sempre você vai ter motivação. Aliás, posso te falar, a motivação muitas vezes é só o combustível para o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, e é muito legal e é estimulante, depois que você faz, parece que perde um pouco a graça, né? Mas aí é que tá, você tem que continuar, porque quando você continua, você tem resultado, você vai ver o resultado e você vai ficar feliz. Mas só a hora que você vê o resultado, e nem sempre esse resultado ele é imediato. Então, hoje, amanhã e depois. Combinado? Então, vamos ao 8º hábito. Evitem pessoas tóxicas. Isa do céu, mas como que eu vou fazer isso? Que são pessoas tóxicas? Calma, gente. Pessoas tóxicas são pessoas, às vezes, muito negativas, pessoas que, às vezes... Vou dar um exemplo aqui. Você chega com uma ideia, você é extremamente criativa, e aí essa pessoa, você chega, tipo, vibrando, nem que a sua ideia não vá para lugar nenhum agora. E que você não tenha ferramentas e tal, mas se você chega para alguém e você conta aquilo e aquela pessoa te joga um balde de água fria, isso não vai te levar para frente. Outra coisa, pessoas que falam mal de outras pessoas, isso é tóxico. Isso não vai te trazer nenhum benefício. Pessoas que não te desejam bem. Pessoas que... Então, gente, cuidado. Vou voltar ainda um pouco lá na frente no que eu falei. Quando você tem autoconhecimento, você começa a entender o que é tóxico para você.
Compreende? Então, assim, quando você entende o que não é bom para você, você começa a não aceitar aquelas coisas tóxicas que vêm dos outros, que às vezes é tóxico só para você. Então você começa a entender que aquilo ali não é bom. E eu não tô falando pra você, ai, não posso mais ver ninguém, eu não quero mais, todo mundo é tóxico, todo não. Calma. Não é isso. É simplesmente para que você aprenda a lidar, inclusive, com isso e se afaste, às vezes, muitas vezes, emocionalmente disso. Tá? Porque muitas vezes nem vai dar para você se afastar fisicamente, porque às vezes é dentro do seu trabalho e você precisa desse trabalho. Então, muito cuidado com isso também. É com você. O problema não é do outro. O outro está sendo quem ele é. Agora, o que você pode fazer é não ser uma pessoa tóxica. É o que eu busco todos os dias na minha vida. E nem sempre é fácil, eu posso te falar isso. O que não é ser uma pessoa tóxica? Não julgar, não criticar, buscar não falar mal dos outros, não reclamar, eu acho que é um dos mais forte aqui, né? Porque durante o dia, quantas vezes durante o dia a gente tende a reclamar? Como, por exemplo, você bate o dedinho na quina da cama e aí você quer destruir, né? E aí, nesse momento, se você tá nesse propósito, o que que você faz? É difícil, mas obrigada por ter dedinho. Será que a gente consegue? Nem sempre, mas se for uma proposta, que bom. Então, como nós não estamos doutrinando o outro ou querendo que o outro, né, melhore, o negócio é com a gente. Então, por exemplo, você tá bravo, sua mãe tá brava lá com você com alguma coisa e ela grita com você bem alto e você de repente, você já quer ficar irritado, estressado e você, ai, obrigada por ter mãe. Ok. Mas eu tô te falando, não é fácil, mas é um treino. Tudo é treinável. Então, olha, eu tenho essa liguinha aqui e ela me serve muito. Quando ela fica laceada, inclusive, eu já tiro e já ponho outra. Eu sempre que tenho pensamentos negativos ou eu tendo a reclamar ou a julgar ou alguma coisa do tipo, eu sempre dou uma puxadinha para trazer a dor e lembrar que eu não vou fazer aquilo. Então, essa foi uma das dicas. Nona dica que eu tenho agora para você. Livre-se do que não te serve mais. Como, por exemplo, livre-se do que não é mais você em essência. Por exemplo, você abre o teu guarda-roupa e está cheio de roupa que não te representa mais, não faz mais parte do teu momento. Então, você está ali acumulando coisas. Tá? Esse é um exercício, inclusive, que faz parte no físico, que vai te ajudar no emocional. Porque quando você começa a tirar o que não faz bem para você, o que não faz mais parte da sua vida, as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar e a caminhar de uma forma mais fluídica na sua vida. Porque você está desapegando daquilo que não faz parte. Se você já tem 6 meses que não usa aquela roupa, provavelmente você não vai mais usar. Na sua cozinha, utensílios de cozinha, você olha aquele monte de utensílios, você nem usa, você não cozinha muito, então assim, você não vai usar. Mas tem um monte de gente que nesse momento está precisando de alguma coisa que você já não está mais usando. Então, se for legal para você, já faz um pacote, já doa para alguém, se não tiver em bom estado, já tira da sua vida para dar espaço para o novo. Isso daí também aliás, sempre fez parte da minha vida isso. Só que teve um tempo que eu deixei de fazer. E aí eu voltei a fazer, tá? E algumas pessoas vão estranhar isso em você se não é um hábito seu, tá? Você vai sentir resistência. Normal. E agora, o 10º e último hábito que eu tenho para falar para vocês, que também fez muita diferença na minha vida, é cuidado com as redes sociais. Sim, por quê? Quando você usa a rede social para te ajudar, isso é ok. Mas quando você usa ela para te deprimir ou para
se comparar, você está dando um tiro no pé. O que acontece é que muitas vezes a gente olha o palco do outro e compara com os nossos bastidores. E isso é extremamente prejudicial. Quando você achar que aquilo ali não está te fazendo bem, que você não está conseguindo lidar com algumas situações, apenas saia ou dos grupos que você já está, ou até mesmo pare de seguir certas contas, como por exemplo no Instagram. Se você não está sendo beneficiado, aliás, estiver te fazendo muito mal, é um ponto a se pensar. Isso também é um ponto de autoamor e autocuidado. Então, cuidado, muito cuidado com isso. E aí você pode falar para mim, nossa Isa, mas você está nas redes sociais, e se eu parar de te seguir? Se eu não estiver te fazendo bem mais nesse momento, ou se eu já te fiz bem, você já se beneficiou e você já deu um salto quântico, você já não está mais nessa fase. Muito provavelmente você vai procurar coisas que vão agregar na sua vida pelo momento que você estiver passando. Entendeu? Até a coisa da roupa que eu falei, não é mais do seu momento, você não se veste mais daquele jeito e não tem problema mudar. Quem nós fomos ontem não é quem nós somos hoje. E amanhã, muito provavelmente, nós já estaremos diferentes de novo. E agora, gente, o tempo está passando assim. Não sei se vocês já perceberam. Então, a cada momento a gente muda com muita rapidez. Então, muito cuidado com as redes sociais. Essas eram as dicas que eu tinha para falar para vocês. Foram 10 hábitos que realmente mudaram a minha vida nesse período e eu precisava vir trazer para vocês. E eu espero que ajude e eu espero que vocês compartilhem com outras pessoas que também façam muito aproveito, porque eu fiz com muito carinho para que vocês tenham uma transformação de alguma forma. Muito obrigada e até o próximo vídeo.